Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade e a seu pedido voltamos com o nosso encontro de oração. E hoje nós vamos estar destacando, falando sobre um tema, sobre o autismo. E eu tenho uma experiência muito interessante, que eu tenho um neto lindo, que eu amo, que é o meu neto do coração, que ele conviveu muito comigo. E todas as manhãs ele vinha aqui para minha casa e a gente saía, passeava, depois eu trabalhava na parte da tarde. Eu me dediquei a ele porque eu amo muito. E foi tão legal esses momentos que nós passamos, que eu descobri uma inteligência fantástica nesse meu neto. Com 1 ano e 8 meses, ele já conhecia todas as letras do alfabeto. Com 1 ano e 8 meses, ele contava até 100. Com 1 ano e 8 meses, contava até 100 em inglês. E ele não gostava de desenhos, ele gostava de números, palavras, letras, E foi um momento muito bom que nós passamos juntos. Eu já estava preparando para alfabetizá-lo. E é tão interessante que tínhamos uma rotina, é claro, para a gente conviver bem, que eu acho que, não uma rotina, mas seguimos um roteiro, E foi tão gostoso esses momentos que passamos juntos, que eu acho muito inteligente. E hoje, ele está com 5 anos, ele sabe a tabuada, ele é autista. E é tão gostoso ver a inteligência e a capacidade dele. Quando foi feito todos os exames e descobriram que ele era autista, eu fiquei muito triste. Mas depois eu lembrei, mas a inteligência dele é fantástica, fantástica. E nisso nós aprendemos a conviver com tudo isso. E como ele é inteligente, como ele é de uma sensibilidade muito grande para números. Isso me fez refletir algo interessante, Como nós precisamos aprender a lidar com esses fatos que a vida nos proporciona e também agradecer a Deus pela oportunidade de viver com tudo isso que a vida nos oferece. Então hoje o nosso tema será sobre autismo. O pastor Marcelo, da Igreja Batista do Tupi, vai estar conosco. E eu também já queria indicar 2 livros para a sua vida. O primeiro é o Batalha Espiritual para Todo Cristão, do Dean Sharman. E com certeza é uma teologia bíblica equilibrada, sobre um assunto da nossa época. A guerra contra Satanás e os poderes das trevas. Seria tão bom se a gente saísse da ficção e entrasse numa verdadeira batalha espiritual. O livro é da editora Betânia. E para quem também vai estar se preparando para casar, para quem está no relacionamento, o Ato Conjugal, do Tim LaHaye. São 2 livros fantásticos que nós estamos indicando no nosso encontro de oração. Adquira os livros, entre em contato com a editora Betânia e, acima de tudo, participe desse momento que nós estaremos juntos. Coloque a sua opinião, dê o seu like, compartilhe essa mensagem, que com certeza sairemos daqui edificados com esse assunto, que é tão relevante para os nossos dias, o autismo. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Meu nome é Marcelo. Meu nome é Mirna. Nós somos pais atípicos do Davi e a gente descobriu que o Davi tinha TEA, em janeiro de 2021. E a gente, no princípio, a gente ficou muito assustado, ficou muito desorientado, porque a gente não sabia, era tudo novo para a gente. E a gente, através de uma amiga que percebeu algumas características do Davi, pediu que a gente procurasse um especialista. E a gente, então, foi atrás de um neuropediatra, e ele realmente viu que o Davi tinha traços de autismo. Então, nisso a gente começou então o tratamento, o Davi, e isso foi em janeiro. Em fevereiro a gente já começou então a parte clínica, Dona? Sim, e quando foi em março de 2021, a gente já conseguiu terapia ocupacional para ele e fonoaudiólogo, porque o Davi, o primeiro alerta que a gente teve foi a questão da fala,
O Davi não conversava, até hoje ele tem uma dificuldade de conversar conosco, ele solta palavras, está soltando muito mais agora, e a gente correu atrás desse tratamento dele, e dali por diante tem sido uma longa caminhada, né? O Davi hoje já está com 5 anos, e hoje ele faz todo o acompanhamento com psicólogo, com terapia ocupacional, com a psicopedagoga, musicoterapia e fonoaudióloga, né? Que é o acompanhamento que a gente chama de equipe multidisciplinar, que é a base para ele, né? E Davizinho hoje, graças a Deus, ele tem evoluído. Nós não escondemos o Davi, né? Que isso foi uma das coisas que a gente sempre pôs na nossa cabeça, que o Davi iria conviver conosco e com as pessoas ao nosso redor da forma mais simples possível. E nós recebemos apoio de todas as pessoas, das famílias, da nossa igreja, e isso foi muito importante para a gente, porque nos deu um alívio, tirou mais o peso, né? E quando também o peso saiu, quando nós entendemos que Davi poderia ter uma vida normal como qualquer outra criança, né? E Davi hoje, ele é uma bênção na nossa vida, sempre foi, né? Nós amamos muito mais de quando descobrimos isso, e Davi hoje ele convive com todos, sem nenhuma dificuldade, e nós queremos deixar um recado para vocês. Se você tem alguma criança, se a sua criança está tendo algum sinal de autismo, procure ajuda médica, né? Não fique em casa com ela, não esconda a sua criança. Vá atrás, né, de profissionais, porque isso é o melhor caminho, né? E pode conviver normalmente com qualquer pessoa, né, na sua casa, no convívio social, na sua igreja, na sua localidade, onde você está. E a criança pode sim se desenvolver e ter uma vida normal, né? Nós cremos que o Davi tem um futuro brilhante, né? E ele é muito inteligente, é um garoto muito esperto, consegue pegar tudo muito rápido, né, na escola e em todos os lugares onde ele está. E nós queremos deixar esse recado para você, principalmente através desse canal. 2 pontos que eu gostaria só de dizer. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a aceitação dos pais é o início dessa longa caminhada que a gente vai ter com o Davi. E a socialização. Não esconda seu filho. Nós tivemos o privilégio de termos condições e recursos para a gente poder ir atrás de profissionais. Mas se você que está nos assistindo não tem esse recurso, eu tenho uma boa notícia para você. Hoje nós temos uma equipe da Touch Peace, e o que você precisa fazer é simplesmente baixar esse aplicativo. Ali tem pessoas 24 horas preparadas para não só para tratar desse assunto, mas de vários outros assuntos que você tem como problema na sua vida. Então, se você tem aí uma necessidade de conversar com alguém, Touch Peace é a solução. Procure-os, eles estão disponíveis o tempo inteiro e eles podem ser o início de uma boa ajuda para você. Tá? Que Deus possa te abençoar, que Ele possa acrescentar na sua vida a graça que nos basta, como Ele tem feito na nossa casa, e que você possa ser uma bênção, seu filho possa ser uma bênção, como Davi é uma bênção na nossa casa. Que Deus realmente te abençoe. Amém?
Hey,